Glória a Deus, glórias a Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos fala é o pastor Ulisses. Somos a Assembleia de Deus Ministério Derramar do Espírito Santo, localizado na rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belfor Roxo. É sempre um prazer poder fazer parte da sua família desta forma, onde entramos na sua casa nessa noite, através dessa live, para estar partilhando com os irmãos. Como vai, Vera? Tanto tempo? Deus te abençoe. Para partilhar com os irmãos de uma palavra da parte de Deus. Meus amados, antes de nós darmos seguimento, eu quero fazer uma oração, quero te convidar a estar junto comigo orando. Vamos orar por aqueles que são menos favorecidos, aqueles que estão precisando. As nossas dificuldades nos sufocam, nos apertam, e nós lembramos de orar muitas das vezes. Mas e aqueles que estão numa situação difícil, que nem condições de orar eles têm? Então precisamos cobrir essas pessoas de oração. Vamos interceder a Deus pela vida deles, né? E a oração tem um poder muito grande. Eu quero partilhar aqui que, dentre tantas pessoas que estão internadas, tantas pessoas que estão entubadas, né, por causa deste coronavírus, essa doença que tem causado tantos males no planeta. A paz do Senhor, missionária Lucimar. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. E uma pessoa muito chegada a mim, um colega de trabalho, foi acometido pelo Covid-19, foi internado e teve que ser entubado. Isso nos causou uma preocupação muito grande, porque ele, assim como eu, é hipertenso. A gente tem que vigiar muito com essas coisas. E entramos num propósito de oração, alguns irmãos, de estar à meia-noite, né? E aproveito, abro um parênteses aqui, para você que gosta de orar. Está à meia-noite, nós estamos clamando, pedindo a Deus para ter misericórdia, dar livramento, escape para essas pessoas que estão passando por dificuldade como essa. E quero dizer aos irmãos que através da oração eu creio no poder de Deus. E hoje eu recebi uma notícia de que o meu amigo já está saturando melhor, a oxigenação dele está melhor. E se continuar assim, existe uma grande possibilidade de, dentro em breve, ele sair do tubo, né? Sair do tubo, do coma induzido, e ficar apenas com tratamento mais lúcido. Então isso nos causa muita esperança, e nós nos alegramos muito, porque a mão de Deus é que faz essas coisas. Temos que regozijarmos no Senhor, porque dele é que vem a providência. Amém? Então vamos orar. Vamos estar orando nesse exato momento. Ora comigo. Vamos estar em concordância. Aleluia. Ó Deus bendito e Pai de amor e bondade, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade ímpar que nos concede nesta noite de sexta-feira, estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Eu daqui do meu lar, junto com a minha família, os meus irmãos e amigos dos seus respectivos lares, onde quiser que se encontre, estão nos acompanhando, meu Deus Todo-Poderoso, nessa live. Venha visitar a cada um, faça conforme o teu querer, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, não somos dignos nem sequer merecedores do teu favor, mas somos alcançados, meu Deus, pelo teu amor que não se pode medir. Pai amado e Pai querido, alcança-nos, meu Deus Todo-Poderoso, com a tua palavra, com a tua graça, com a manifestação do teu poder, que possamos, meu Deus Todo-Poderoso, usar essa vida que há em nós, que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, que possamos usá-la, meu Deus, a favor do teu reino, que possamos usá-la, meu Deus, de forma que outras tantas e tantas outras pessoas possam ser alcançadas, meu Deus Todo-Poderoso, e que haja resultado, que haja um processo salvífico, meu Deus, na vida daqueles que ainda não te conhecem. Que a tua luz venha resplandecer, meu Deus, na vida daqueles que ainda vivem em trevas, Senhor. Que a ministração da palavra, a pregação do evangelho do reino
possa, meu Deus, tocar os corações daqueles que ainda não te servem, para que possam se inclinar perante o Senhor e te servir e te adorar como tu és digno de ser adorado. Faze-o tudo conforme a tua vontade e a tua bondade, e por todas estas coisas nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, conforme estava dizendo, a importância da nossa oração, a importância de estarmos glorificando a Deus, buscando a face do Senhor a tempo e a fora de tempo. Não dá mais para brincar, não dá mais para estarmos acomodados. Estamos numa guerra, meus irmãos, e na guerra nós temos que lutar. A Bíblia, eu costumo dizer o seguinte, aleluia, quando vemos sobre a armadura de Deus, nós entendemos que o Senhor quer nos dar uma armadura para que nós venhamos estar pronto para guerrear. O Senhor está dizendo para mim e para você: se prepara, pegue o revestimento para que você possa estar pronto para o combate. E tomar posse do revestimento é algo muito sério. Por quê, pastor Ulisses? Eu pergunto aos irmãos: você pastor, ministro do Evangelho, você teria coragem de pegar um terno novo, um blazer novo? Você acabou de pegar na loja e colocar sobre uma camisa suja que você estava, porventura, lavando o carro ou fazendo manutenção no seu carro, e suja de graxa e tantas outras coisas assim? Será que você se sente bem fazendo isso? Você pegaria um sapato novo e colocaria no pé, você acabando de sair de um terreno cheio de lama, com o pé descalço, ou com chinelo, mas com os pés sujos, você colocar o pé sujo dentro de um sapato novo? A nossa natureza não se inclina muito para isso. Então por que eu estou falando isso para você? Porque o revestimento, a paz do Senhor, missionária Adriana, minha esposa, a paz do Senhor, pastor Adalberto, Deus abençoe. Então, o revestimento, ele tem que ser colocado sobre uma veste que esteja limpa. Então, o revestimento vai chegar sobre a tua vida quando você se limpar. Então, eu preciso me limpar primeiro. Eu preciso ser limpo com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Eu tenho que confessar meus pecados, minhas falhas. E depois que o Senhor me limpa, aí o revestimento vem. E o revestimento vem como forma de uma armadura. Por quê? Porque nós temos que guerrear. Porque se não fosse para guerrear, o revestimento fosse para você ficar tranquilo, o Senhor não te daria uma armadura, te daria um travesseiro, uma coberta e um colchão, para você deitar no colchão, descansar a sua cabeça num travesseiro e uma coberta para você se proteger e ficar ali bem à vontade. Não, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para uma guerra, mas Ele diz que a armadura vem dEle. Então a tua blindagem vem do alto. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, acerca da live de quarta-feira, o Senhor falou muito comigo. Eu nunca tinha pregado daquela forma que preguei sobre Oséias 4. Então note que eu me recordo bem, e eu falava sobre
o nosso posicionamento como pastor, como ministro do Evangelho, perante o mundo, a nossa responsabilidade, não somente com a Bíblia, com a letra da Bíblia, mas com tudo aquilo que foi criado por Deus. Nós temos responsabilidade com as coisas de Deus. Eu tenho responsabilidade com uma planta, eu tenho responsabilidade com a água do mar, com a água do rio, com os animais. Então, quando eu destruo algo que Deus construiu de forma irresponsável, eu posso ter que dar conta disso a Deus, por causa da minha postura, por causa dos meus erros, dos meus atos impensados. Então é de suma importância que nós venhamos ter a nossa vida alicerçada. A nossa vida tem que estar alicerçada no Senhor. Missionária Maria de Lourdes, que saudade da senhora. A missionária Maria de Lourdes, eu chamo ela de mãe também. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Dá um abraço no pastor Alessandro, dá um abraço no pastor Abdon. Saudade de vocês. Eu vou tirar uma quinta-feira para dar um pulinho em Saracuruna para visitar vocês, tá? Que maravilha, quanta honra. Obrigado pela audiência. Aleluia. Então nós precisamos ter a vida alicerçada no Senhor. E hoje, sexta-feira, eu queria partilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Você que está com a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia está próxima, pegue a sua Bíblia e abra segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 20. Estaremos fazendo uma reflexão numa palavra. Aleluia. Missionária Selma, Deus abençoe. Missionária Selma, assim que puder, me manda a notícia do Alex. Tá bom? Aleluia. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Segundo Reis, capítulo 20. Glória a Jesus. E nos diz assim, fala sobre a doença do rei Ezequias. E nos diz a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Aleluia. Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da casa, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor?
Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal, que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse ele: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol sobre o relógio de Acais. Minha prima Kátia, Deus te abençoe, prima. Estou feliz pela sua recuperação. Foi muito bom eu te ver ontem. Vi como você estava bem melhor. Graças a Deus. Ô, Pastor Mauro. Pastor Mauro, grande amigo lá de Vassouras. Aleluia. Eu, antes de iniciar a live, eu passo lá na live dele, o saúdo, e ele, quando termina dele, ele passa aqui para me saudar. Grande abraço, saudade do Senhor. Em breve vamos nos ver. Deixa passar essa tempestade, e eu estarei indo aí em cima comer aquele torresmo que o Senhor falou. Glória a Deus. Aleluia. Reinaldo, Deus te abençoe. E disse assim, versículo 12: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. E nenhuma coisa houve que não mostrasse, nada do seu domínio que deixasse de mostrá-los. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava ele: haverá paz e segurança em meus dias. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Queridos, essa palavra acerca do rei Ezequias, todos conhecem o rei Ezequias como rei de Judá, um rei que, quando se assentou ao trono, quando se posicionou como rei, ele procurou obedecer os exemplos de Davi. Então ele acabou com a idolatria, ele lutou contra a idolatria, ele procurou ser obediente ao Senhor. Deus deu livramento ao povo por causa deste rei e por causa do amor da parte de Deus também. Em todas as batalhas que ele teve que travar, a mão de Deus estava com ele, e bem-aventurado ele foi. Também amo a sua vida, pastor Mauro. Aleluia. Estarei visitando a senhora, mãe. Vou visitar a senhora sim. Pois bem, em um dado momento, diz aqui a palavra, e acontece a Ezequias aquilo que ele não esperava. Uma chaga, ele é acometido de uma chaga mortal. E a palavra de Deus da parte de Deus, não fala para
Aleluia. Põe em ordem a tua casa. Porque se entendermos na forma linear, chegaremos à conclusão que deveremos fazer uma faxina. Mas se nós analisarmos de forma espiritual, vamos chegar à conclusão de que existe algo mais que o Senhor está requerendo de nós. Quando a nossa casa não está em ordem, nós temos vergonha de mostrar a nossa casa, a nossa intimidade para outra pessoa. Se você de repente recebe a notícia que o pastor está te chamando no portão da sua casa, veio te visitar, aí aquele corre-corre, aí lá nos fundos, no quintal, o seu cachorrinho fez um monte de sujeira, aí você já não vai deixar ninguém entrar pelos fundos, porque está tudo sujo. Aí pela frente, aí tem um quintal, roupa na corda, você recolhe aquela roupa toda da corda, joga lá no teu quarto e fecha a porta do quarto. Se tiver alguma coisa acima do sofá da sala, você tira. Aí a cozinha está com uma pilha de louça para lavar, você fecha a porta da cozinha. Aí o pastor entra, você prende o pastor na sala, não deixa ele mais ir em lugar nenhum. Porque você não quer mostrar a sua casa, porque a sua casa não está em condições, ela está desarrumada. Mas quando a sua casa está em ordem, você quer mostrar toda. É igual casa de novela. A casa da novela nunca tem pia suja, banheiro sujo, sala desorganizada, está tudo sempre muito arrumadinho. Então, se o pastor chegar na sua casa e a sua casa for igual de novela, você vai chamar o seu pastor: entra, pastor, que eu vou te mostrar a casa. Vai mostrar lá os fundos, tudo limpinho, a cozinha, porque não tem louça nenhuma sobre a pia, o banheiro não tem aquelas peças íntimas penduradas, né, no registro do chuveiro, né, a pessoa pendura algo ali, só Jesus, né, enfim, não tem toalha molhada pendurada. Então o banheiro está em perfeita condição, você mostra a cozinha, mostra a sala, mostra o quarto, mostra os fundos, mostra o terraço. Por quê? Porque está tudo em ordem. E isso faz parte da vaidade, porque está tudo beleza, está tudo num padrão. Então você quer mostrar, isso te enaltece ou não? Analise comigo. Então o rei Ezequias foi chamado à necessidade de colocar a sua casa em ordem. Deus acrescentou mais 15 anos de vida, e nesses 15 anos de vida ele viveu em função de colocar em ordem o palácio, o reino e todas as outras coisas. Eu entendo que no capítulo 21, o capítulo seguinte, pós a morte do rei Ezequias, diz que Manassés assume o reinado, Manassés seu filho. E a Bíblia fala que Manassés tinha 12 anos de idade, jovem, criança, tenro. Quando nós falamos de uma criança de 12 anos de idade, nós não imaginamos maldade, crueldade ou qualquer outra coisa absurda na vida de uma criança. 12 anos de idade, ou seja, fazendo um pouquinho de cálculo,
nós entendemos que quando ele estava no terceiro ano dos acréscimos que foram lhe concedidos da parte de Deus, Manassés nasceu. E talvez Manassés tenha crescido num reino onde seu pai estava ocupado em edificar todas as coisas, onde seu pai tinha a preocupação de estabelecer tudo em ordem, colocar tudo em ordem, porque o Senhor falou: arruma a tua casa. Só que arrumar a tua casa e arrumar a minha casa não é só eu pegar os meus livros que estão aqui, que você não pode ver, na minha mesa, do meu computador, aqui à minha frente, os livros. Não é só eu colocar eles em ordem alfabética, que seja, ou colocar separadinhos por assunto. Não é só isso. Não é o chão está varrido, a pia sem nenhuma louça para lavar. Não é só isso. Eu colocar a minha casa em ordem está referindo ao meu relacionamento com a minha família. Por que adianta eu ter a minha casa limpa se eu não vivo bem com a minha esposa? Ou eu não vivo bem com o meu filho, com a minha filha, enfim. De que adianta a casa estar limpa, a casa está em ordem, e não se tem relacionamento amistoso entre a esposa e o marido e a esposa, o pai, os pais e os filhos e os pais? De que me adiantam? A sua casa pode ser perfeita, a sua vida financeira pode estar estabilizada, mas se o seu relacionamento familiar não vai bem, a sua casa não está em ordem. E é interessante que quando nós entramos na história de Manassés, do capítulo 21, eu não quero entrar nos pormenores, eu não quero entrar nos pormenores da história de Manassés, mas ela é uma história assustadora. Aleluia. Deu uma travadinha aqui, mas nós vamos seguir. A história de Manassés é uma história assustadora. Ele com 12 anos assume, no verso 1 do capítulo 21, diz que ele assume com 12 anos. Já no versículo seguinte, eu não sei quanto tempo pode ter levado após ele assumir o trono, mas diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações que os gentios faziam. Ou seja, nada daquilo que o pai dele fez, ele deu seguimento. E a Bíblia vem falando aqui, ele tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, criou postes ídolos, como o rei Acabe tinha feito. Edificou altares a todos os exércitos do céu. Passou um dos seus filhos ao fogo como sacrifício. Adivinhava pela nuvem, era agoreiro, tratava com médios, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Queridos irmãos, que coisa séria. A paz do Senhor, Fábio, como é que você está? Um abraço para você, para Evelyn. Espero que vocês estejam se cuidando aí. Nós estamos aqui nos cuidando. Então entenda que tudo que ele fez para provocar a ira a Deus. Mas vamos entender o que poderia um jovem, um mancebo de 12 anos de idade, entrar num reino aonde seu pai procurou se espelhar em fazer as coisas de Deus.
e ele tomar posse após ao pai e fazer tudo o contrário para provocar a ira a Deus. Alguma coisa tem que ter acontecido que não foi revelado a nós abertamente pela palavra. Mas conseguimos entender que algo sério tinha acontecido. Interessante que no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, versículo 24 e versículo 25, fala algo interessante que nós não vemos lá em Reis. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Aí o versículo 25, olha o que diz no livro das Crônicas, o livro das Crônicas dos Reis, né? Que é um paralelo entre o livro dos Reis. E olha como está escrito aqui no versículo 25, preste bem atenção. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Que coisa terrível. Diz mais aqui: Ezequias, porém, se humilhou por ser exaltado o seu coração, os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. No versículo 31, estamos em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Olha o que diz o versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus, isso é sério, irmãos, Deus o desamparou. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. O que eu aprendo com isso? O que eu entendo com isso? A altivez entrou no coração de Ezequias. Deus queria ver como seria a postura dele. E às vezes, traz isso para o dia de hoje. Às vezes, Deus nos concede algumas maravilhas e alguns milagres, e se nós não vigiarmos, preste bem atenção no que eu estou falando, porque isso é sério, meu irmão. A palavra dura, ela é remédio para a tua vida e para a minha vida também. Às vezes Deus nos concede um livramento, uma bênção muito grande, e nós nos exaltamos com isso. E se não vigiarmos, a soberba entra na nossa vida, a altivez entra na nossa vida, e isso nos destrói, isso nos leva por um caminho torto. E quando menos percebemos, nos afastamos da presença do soberano e do eterno Deus. Isso é sério demais, e necessário e pertinente ser falado nos dias de hoje. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. Então hoje é dia de palavra, de exortação, para mim, primeiramente, e depois para vocês. Então ele sentiu uma certa confiança. Note que na leitura que nós fizemos, ele disse aqui no versículo 10 de 2 Reis 20, versículo 10,
Olha o que ele diz. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra do relógio de Acais adiante 10 graus. É fácil. Aí perguntaria eu, ou perguntaria talvez você a ele: Ezequias, se é tão fácil assim, por que você mesmo não faz? Você já parou para analisar que às vezes Deus te dá uma bênção, e mesmo que ela seja pequena, é bênção, e às vezes nós não reconhecemos. Aí ele diz aqui, ó: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes que retroceda 10 graus. Eu achei um pouco de ousadia da parte dele. Talvez nesse exato momento ele já estava se sentindo confiante demais. Mas o que o senhor quer dizer com isso, pastor Ulisses? Você quer ver só? Quando nós estamos na igreja e alguém fala assim: eu quero dizer para os irmãos que eu tinha câncer e fui curado, a igreja fala assim: aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que eu tive AIDS e fui curado, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que eu era homossexual e hoje não sou mais, aleluia. Eu quero dizer que eu era viciado em cocaína, maconha, crack, haxixe e todas essas outras coisas, e hoje não sou mais, glória a Deus. Eu quero dizer que eu bebia cachaça, tinha uma cachaça braba chamada marimbondo, aquilo, aleluia. Eu conheci um homem que bebia uma cachaça chamada marimbondo, era braba demais, e cerveja e tantos outros, Red Bull e tantas outras coisas, e hoje não bebe mais. A pessoa, glória a Deus. Aí de repente chega um irmão na igreja que fala assim: eu estava sentindo dor de cabeça e não estou mais. Aí você não glorifica porque, dor de cabeça, estava sentindo dor de cabeça e não tem mais. Irmãos, isso também é milagre. Isso é milagre. Eu comecei a dar uns espirros aqui, senti que ia ficar resfriado, e daqui a pouco não tinha mais espirro e não tinha mais resfriado. Glória a Deus, isso é milagre. Isso é maravilha de Deus. Então as pessoas estão atreladas hoje a glorificar de acordo com a expressão que tem o fato que aconteceu. Poderia, porventura, Ezequias adiantar 10 graus a sombra do relógio de Acais? Para ele dizer que é fácil? Não. Então muito cuidado com aquilo que eu falo, com o que você fala acerca das coisas de Deus. As maravilhas de Deus não são para ser questionadas, são para ser glorificadas. Pega isso para você. O milagre de Deus não se explica, se glorifica. Aleluia. Vamos seguir. Eu hoje quero ser rápido. Com certeza, missionária Adriana, a senhora é um milagre. A senhora é um grande milagre da parte de Deus. Então, pare para analisar. Entenda que Ezequias, quando conseguiu colocar o seu reino em ordem, conseguiu ordenar a sua casa, e de repente se apresenta Merodach Baladã da Babilônia, de uma terra que nunca teve relacionamento amistoso com o povo de Deus, com Israel ou com Judá. E ele vem, abre a porta da sua casa e mostra tudo, se vangloriando da sua casa, do seu palácio, do seu tesouro, de tudo isso. Talvez algumas pessoas possam me questionar agora, mas eu vou falar. Não abra a porta da sua casa para qualquer pessoa. Tem pessoa que não pode saber o que você tem em casa. Que é isso? Vai esconder? Não. É só prudência. Apenas prudência. Ele mostrou o que tinha.
E assim como o profeta disse a ele, assim sucedeu. Mas o que me assusta no decorrer dessa palavra de Ezequias, quem conhece a história passada de Ezequias, do capítulo 18, por exemplo, no capítulo 18 já começa dizendo do reinado dele: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez tudo isso em pedaço, confiou no Senhor, feriu os filisteus, lutou contra os filisteus, enfim, teve uma vida de obediência. E já chega no final da vida e a história já se parecia a outra. Depois da palavra que o profeta Isaías deu a ele, em razão dele ter mostrado o seu tesouro, o seu palácio, a sua riqueza, o seu exército, ou seja, Merodach Baladã voltou para a Babilônia com todo o serviço dado. Olha, o exército dele é de tantos mil homens, a riqueza dele é incalculável, o palácio dele é muito bonito, mas existem algumas brechas onde temos como atacar. Então a pessoa teve todo o relatório da sua vida. E quando, aqui no finalzinho, no versículo 19, depois que Isaías disse tudo a ele o que iria acontecer, ele disse assim: boa é esta palavra, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Mas como assim? Ou seja, como se ele estivesse dizendo para o profeta: não, no momento do meu filho, que vão saquear a terra, no momento do meu filho, que vão roubar tudo que tem, bom, mas aí é problema dele, é problema dele. No meu tempo, tem que ficar tudo certinho, a conta tem que fechar certinha comigo. No problema do meu, quando chegar na vez do meu filho, é problema dele, não é mais problema meu. É praticamente isso que ele falou.